Olá, meus queridos, voltamos ao nosso segundo bloco do programa Missão Jovem na TV. Terminamos aqui o primeiro bloco, bem sensibilizados aqui, sentindo a presença de Deus. E o programa realmente hoje, pessoal, está muito especial, sabe? Sentimos a presença de Deus aqui. E nesse segundo bloco, como você já sabe, nós sempre trazemos assuntos aí de utilidade pública, de utilidade para a sua vida cristã, para o seu amadurecimento e crescimento espiritual. Por isso, olha só, você não pode sair aí da frente da telinha. Fica ligado em tudo que vai ser tratado neste bloco, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, não é, Marco? Verdade, meus queridos, e nós vamos começar agora este bloco trabalhando justamente uma temática super importante. Nós vamos colocar a seguinte indagação: para que igreja? Olha só. Olha só que tema importante. Hoje nós vamos trabalhar essa temática, a importância da igreja na formação do indivíduo cristão. Está aí a temática de hoje. E a gente, antes de apresentar o nosso debatedor, o nosso entrevistado, o nosso convidado de hoje. De honra, né? E de honra, diga-se passagem, nós queremos soltar uma enquete. Nós fizemos algumas perguntas para alguns irmãos da igreja, alguns amigos jovens, acerca dessa temática, e a produção montou aí um momento de enquete para a gente poder mostrar para você, amigo telespectador, o que é que o pessoal pensa acerca da igreja. Produção, para a gente já preparar o cenário, roda aí a nossa enquete. Para que igreja? E qual a importância de congregar? É claro que quando nós falamos de igrejas, temos que entender duas coisas: igreja local, igreja como servos do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. E por isso nós nos tornamos igreja. Agora, quando a igreja, no ponto de congregar, é muito fundamental, principalmente para mocidades. Na igreja primitiva, eles viviam tanto no partir do pão, nas orações, eles sempre viviam unânimes. Então a importância de congregar é nesse quesito, que quanto mais a pessoa congrega, está na igreja, mais ela tem comunhão com Deus e com seus irmãos. A igreja, ela é formada por nós, por pessoas chamadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é a igreja. Temos, logicamente, os nossos prédios bem feitos, que trazem uma comodidade para nós congregarmos, mas a igreja em si fala do povo de Deus, o povo escolhido. É a igreja universal que nós conhecemos, o povo escolhido por Deus para fazer a sua obra. A importância de congregar. Quando nós nos congregamos, frequentamos os nossos templos, nós nos alimentamos da palavra de Deus, ouvimos os sacerdotes pregando, ouvimos os testemunhos, tudo isso nos fortalece. Então, isso é a importância, que Deus seja glorificado em nossas vidas, na vida dos nossos jovens, e Deus seja bendito para sempre. A igreja, nos papéis do dia de hoje, serve para nós servirmos, congregarmos e fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aonde Ele veio, morreu por mim, por você, que faz parte desse grande ciclo, aonde a igreja se chama família. Então você que faz parte dessa família, continue congregando, servindo ao Senhor fielmente a Ele. Glória a Deus. Você pode reparar que muitas são os comentários, as opiniões acerca do que seja a igreja e para que ela serve, né? Hoje, para trabalharmos essa temática, para podermos amadurecer este pensamento, está conosco aqui um convidado muito especial. Apresente aí, pessoal, está conosco o pastor Josiel Gomes, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, nosso companheiro aqui, pastor congregacional da Assembleia de Deus Missão, o carioca da Gema, que veio aqui para brilhantar a nossa vida aqui em Marabá. Convidado especial, a gente quer agradecer a sua participação, pastor. Isso mesmo, pastor. Nós estamos muito felizes pelo senhor ter aceito esse convite, viu? Na verdade, eu que agradeço, né? Porque é uma honra participar desse programa e, antes de tudo, eu gostaria de parabenizá-los,
tanto o Marcos Aurélio, quanto a Lanúzia, quanto essa equipe de jovens valorosos que eu estou vendo aqui, jovens com muito talento, jovens dispostos para trabalhar na obra de Deus. Então estão todos aqui de parabéns. Eu, na verdade, me sinto honrado em estar participando desse debate, né, dessa experiência, que para mim também é nova, falar na televisão. Então, para nós é sempre um prazer. Muito obrigado. Amém, amém. E essa temática, pastor, é uma temática assim bem profunda, dá para discutir aí bastante coisa. Gente, e aí nesse bloco, pastor, a gente sempre ele passa voando, porque a gente começa a conversar, a dialogar, a trocar ideias aqui. Quando a gente vê, a produção já está falando, olha, está terminando o tempo. E nós já queremos iniciar aí, né, Marco? Sim. Já conversando, já demos essa introdução aí a respeito. Algumas pessoas aí, pastores, colocaram suas opiniões, a sua visão. Falaram, né, acerca dessa questão da igreja física e da importância de congregar. A nossa ideia aqui, na verdade, é justamente abordar, inclusive, a temática da igreja enquanto instituição de formação do indivíduo, né? Porque a gente fala do povo escolhido, do povo de Deus, daquele povo que tem uma função, mas a gente queria abordar justamente isso. Qual a importância da igreja para a formação do bom cidadão, do bom cristão? O que é que o senhor... Antes de tudo, eu acho muito pertinente que nós adotássemos como regra, antes desse discurso, alguns esclarecimentos adicionais. A palavra igreja, ela deriva de um termo grego chamado eclésia. E eclésia, na Grécia Antiga, era uma assembleia, era uma reunião onde cidadãos masculinos, cidadãos daquela sociedade se reuniam para deliberar assuntos das mais diversas ordens. Então, eclésia, igreja, traz em si esta particularidade, esta ideia de reunião, esta ideia de assembleia. Então, o termo eclésia viajou através dos tempos e chegou a nós como igreja. E igreja, nós temos pelo menos 3 aspectos a ser considerados. Igreja como templo físico, né? Hoje em dia, ou sempre foi assim, desde que eu era criança, nós dizíamos, nós vamos à igreja. Fulano, vamos à igreja? Sim, vamos à igreja. E o que significa ir à igreja? Significa se arrumar, botar a sua melhor roupa e se dirigir para o templo ao qual você frequenta. Ali está a igreja. Outra acepção da palavra igreja é a denominação a que você faz parte. Por exemplo, de qual igreja você é? Quem nunca ouviu essa pergunta? Eu sou da igreja Assembleia de Deus. Eu sou da igreja Maranata, eu sou da igreja Nova Vida, eu sou da igreja Quadrangular. Então existe essa outra acepção de igreja. Igreja enquanto denominação a que você faz parte. E existe uma terceira acepção dessa palavra, que é a igreja etérea. É a igreja que a gente não conhece, não sabe quem é. É a igreja que vai ser arrebatada, composta de membros de todas as épocas, de todas as nações. Essa igreja não é física. Essa igreja é etérea, ela é invisível. É a igreja que vai morar no céu, é a noiva de Cristo. Mas, como bem pontuado aqui pelo ilustre Marco Aurélio, o debate ele se atém apenas à igreja enquanto instituição formadora do caráter, formadora do cidadão, formadora da pessoa. E nesse aspecto a igreja ela tem um papel fundamental. A igreja ela desempenha um papel não só na formação espiritual, como na formação secular, na formação da cidadania, na formação do jovem, na formação do homem, na formação da mulher, posto que o que se fala na igreja, e aí nós temos igreja como assembleia de pessoas reunidas, o que se fala é o melhor possível. Às vezes nós temos resistência quanto a determinadas posturas dentro da igreja, e essas resistências são colocadas às vezes por simples ignorância ou desconhecimento de pessoas que às vezes nem sabem o que se passa lá. A igreja é local de ensinamento, a igreja é local de orientação, a igreja é local de formação de caráter. Portanto, meu querido ouvinte,
se você tem alguma resistência em deixar seu filho frequentar a igreja, se você tem alguma resistência em você mesmo frequentar a igreja, saiba que não existe lugar melhor para se estar do que dentro de um templo, dentro de uma igreja, assim considerando, ou fazendo parte de uma comunidade de pessoas que velam pelo bem do cidadão e muito mais pelo seu bem, não só físico, mas como seu bem espiritual, que é o que realmente vale. E por que não dizer que a igreja também tem uma ressocializadora, né? Porque a gente conhecemos muitas pessoas que chegam na igreja, têm um passado difícil, uma história difícil de vida, e chegam ali na igreja, se encontram, né, com tudo isso que o senhor colocou aqui, com todos esses ensinamentos, a palavra de Deus, e aquilo também é uma semente que vai transformando o homem, né, pastor? Com certeza. Esse aspecto é o principal deles, né? A igreja, enquanto formadora do caráter, ela poderia falhar em diversas etapas como qualquer outra instituição secular. Mas a igreja, ela se vale de muito mais do que uma formação de cidadania. A igreja se vale do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então esse é o diferencial de se estar em uma igreja. Além da formação do seu caráter, além da formação de um cidadão, nós estamos procurando formar pessoas espirituais, pessoas que façam diferença na sociedade, não apenas pelo aspecto moral, pelo aspecto correto, pela correção de atitudes ou por ser um bom cidadão. Não é somente isso, embora também o seja, mas o principal papel da igreja é a formação do caráter espiritual do cidadão. E quanto a isso, não há outra instituição para estar, não há outra instituição para se frequentar, porque as outras instituições podem ser até muito necessárias e nós cremos nelas, em instituições sérias de recuperação. Mas a recuperação espiritual do homem, apenas na igreja que prega a transformação mediante a atuação do Espírito Santo, é que nós teremos essa característica, né? Em nenhuma outra instituição nós podemos falar nesse aspecto. E na aplicação pessoal, então sempre temos ouvido falar, muitas pessoas estão cada dia mais criando aquela ideia de igreja petrificada, aquela instituição que gera muito mais prejuízo para o cidadão do que benefício, mais fechada, que visa lucro, como se fosse uma empresa, como se fosse algo para constituir a arrecadação própria, que visa apenas o ganho próprio, mas a gente tem aqui experiências pessoais para poder dividir, né? Eu, Lanúzia, ouvi também por aí que o senhor também foi jovem na igreja, né, pastor? Qual é a sensação e da experiência pessoal que se traz de ter crescido, se desenvolvido, casado, constituído família na igreja? Duas colocações, né? Primeira, em relação à petrificação da igreja, né? Nós queremos dizer que a igreja, ela não é petrificada, jamais. A única petrificação que se pode abordar é a sua fundação, que é a pedra onde nós estamos firmados. Que pedra é essa? É Jesus Cristo. Mas a igreja, ela é dinâmica. A igreja, ela acompanha a sociedade. A igreja, ela está inserida num contexto social. Nós, se formos fazer uma pequena viagem ao passado, em um passado bem perto, nós vamos ver que a igreja, ela tem se atualizado. A igreja, ela tem se inserido no meio social. O maior exemplo disso é esse programa onde nós estamos aqui, onde dois belos jovens apresentam, onde há uma dinâmica, onde há todo um dinamismo, onde há pessoas procurando se atualizar. Ou seja, a igreja, ela é dinâmica, ela acompanha o contexto social. Ela sempre, enquanto estiver aqui na Terra, ela estará inserida na sociedade como agente transformador dessa sociedade. Agora, quanto à formação, e aí eu já digo em respeito a mim, como o próprio Marco Aurélio fez alusão, é alguma coisa em que somente tendo a experiência para você saber.
É difícil você explicar como estar na igreja desde jovem e você crescer e você casar, porque você vai tendo experiências individuais e experiências que são difíceis de explicar para todos. São experiências que fazem com que você cresça espiritualmente, experiências que aumentam a sua fé, experiências que fazem com que você creia ainda mais naquilo que você professa, experiências que fazem com que você cresça espiritualmente. E eu te dou um conselho: se você quer realmente saber sobre o que estamos falando, tenha as suas próprias experiências, venha congregar conosco, venha ser transformado pelo Espírito Santo, venha saber o que é se converter, o que é ter Deus no coração, o que é caminhar com Cristo ao seu lado. São experiências indizíveis, experiências inefáveis, que eu aproveito e convido para que você tenha também o mesmo tipo de experiência. E olha, nunca é tarde. Mas eu já tenho tantos anos, eu não fui criado na igreja. Não tem problema. As experiências que você vai ter, elas te acompanharão, independente da faixa etária em que você esteja. Portanto, fica aqui o desafio. Você quer realmente saber o que é caminhar com Cristo, o que é fazer parte de uma igreja viva, dinâmica, eficaz? Venha conosco, porque a gente não vai fazer nada por você, mas tem um que vai fazer, e com muita particularidade, com muita peculiaridade. Glória a Deus. Olha aí, fica aí essa palavra abençoada, né, pastor? E eu estava aqui refletindo em tudo isso que o senhor colocou e analisando que a função da igreja, ela te acrescenta na vida espiritual, e isso reflete em todas as áreas da sua vida, como pessoa, como já foi colocado, nos seus relacionamentos fora da igreja, no seu comportamento, né, familiar, em todas as áreas da sua vida. Tudo isso é refletido através desse alimento que você recebe na igreja, dessa instrução, e isso torna o homem e a mulher diferente aonde ela chega, né? Com certeza, e é uma consequência, por dizer assim, né? Porque uma vez em que o Espírito Santo habita em você, você começa a ter atitudes diferentes, não porque você queira ter atitudes diferentes, ou não porque você se esforça por ter atitudes diferentes. Isso todos podem fazer. Todos podem ter um esforço individual para melhorar. Todos podem ter um esforço prático e consciente em melhorar algum aspecto da sua vida. Nós não estamos falando desse esforço pessoal. Nós estamos falando de uma transformação. Essa transformação, ela é feita mediante a ação de Jesus Cristo na vida do cidadão e combinado com o Espírito Santo. A igreja, ela não é o agente transformador. A igreja é apenas o veículo. Ela que é o canal para a atuação do Espírito Santo. Porque, imagina, Marco Aurélio, para onde iremos nós ouvir a palavra do Senhor? Para qual local nós nos dirigiremos semanalmente, diariamente, para ouvir falar das coisas de Deus? Qual é a instituição que fala a respeito da Bíblia, a respeito de Cristo, a respeito de Deus? Existe alguma outra? Não existe. Existem instituições seculares muito sérias, existem instituições seculares muito competentes naquilo que elas se propõem a fazer. Mas o assunto Cristo, o assunto salvação, o assunto fé, o assunto Deus, ele só é tratado na igreja. E igreja aqui entendido como aquele primeiro aspecto que eu falei, como templo físico, lugar para onde você se dirige. Então eu repito novamente, se existe um lugar para você estar, onde o seu ser será completo, nas áreas espiritual, área física, área social, área de cidadania, este local é a igreja. Posto que não existe ensinamento que seja lá ensinado que vá desvirtuar ou que vá causar qualquer espécie de mal ao homem. Já dizia o Senhor, bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, para dar a todos aqueles que o amam e estão seguindo. Acho que é por aí. Eu acredito sinceramente que é por aí.
Nós estamos aqui realmente impressionados como o tempo passa rápido. Nossa produção já diz, olha, Tem tanto pra cota falar, lá. a gente fica aqui ouvindo e com aquele gostinho de querendo mais, mas felizmente... Infelizmente, mas eu digo que a palavra falou comigo. É verdade, Na verdade, conosco. conversando aqui e recebendo dessa palavra, deste alimento, pastor, o senhor tem uma desenvoltura maravilhosa, Deus te usa mesmo. E dizer, meu amado ouvinte, assim como foi apregoado nesta oportunidade, para você esta palavra. Deus ele está te chamando para que você venha participar de um corpo, de uma comunidade que se chama a igreja. A igreja em si não é o fim, mas traz aquele que é o autor e consumador de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. A sua palavra, ela é fiel para te trazer a transformação que você precisa, a edificação que você carece, e o renovo, a essência e o objetivo que você precisa. Nós queremos agradecer o teu acompanhamento até aqui, a atenção que você tem dado à palavra, deixar esta palavra com você, dizer que há com certeza pertinho da sua igreja um templo Assembleia de Deus Missão, onde a palavra é pregada com responsabilidade, com muita seriedade, e o nosso objetivo é só um, é abençoar a tua vida, é te trazer Jesus Cristo, é mudar a tua história. Só a palavra pode fazer isso. Amém. E nós queremos agradecer imensamente, né, Marcos? Eu que Missão agradeço. Jovem Eu na gostei, TV. gostei dessa entrevista. Se me convidarem novamente, eu estou à disposição. Ó, teremos Teremos uma outra, outras teremos bis. oportunidades. Suas considerações finais para o pessoal de casa, deixar algum abraço, recadinho. Olha, eu acho que o Marco Aurélio fez as considerações de uma forma singular. Eu quero apenas agradecer mais uma vez a todos os integrantes deste canal, desse veículo de comunicação. Eu quero dizer que tudo aqui é feito com muito esmero, com muito cuidado. A gente percebe a responsabilidade e o carinho de cada um. Isso se reflete em todas as áreas da vida deles. Tenho certeza que nada do que é feito aqui é feito em vão. E se você prestar atenção, você vai perceber nas mínimas coisas o carinho com que é feito este programa e que você possa sempre estar sintonizando nesse canal, porque é canal de bênção, hein? Aleluia. Amém. Gente, continua conosco, no próximo bloco tem muito mais. Só dá tempo de tomar uma água que jazinho nós iremos voltar. Guarda aí.